E agora a gente já projetando, né, a semana de Palmeiras, a semana de São Paulo, Bruno Prado, principalmente Palmeiras, né? Está em desvantagem contra um adversário duríssimo que é o Botafogo, precisa de um gol para pelo menos levar essa disputa para as penalidades, 2 gols de vantagem para avançar. Palmeiras que ganha confiança depois de um jogo como o de hoje, não é, Bruno? E está aberto o confronto com o Botafogo. O Botafogo até é um time que joga bem com mais frequência do que o Palmeiras, mas é um jogo muito igual, muito equilibrado. O Palmeiras pode, obviamente, ganhar o jogo e se classificar. O Botafogo contra o Flamengo com o time 100% titular, que eu acho correto, é um jogo importante para o Botafogo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, o Arthur Jorge colocou seu time inteiro, o mesmo time que jogou contra o Palmeiras está jogando contra o Flamengo e vai colocar esse time titular também contra o Palmeiras, depois ele vai ter uma folga na Copa do Brasil. Então, tá correto, né? O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, então tá correto. Esse jogo com o Flamengo é importante, então o Botafogo vai na teoria com jogadores um pouco mais desgastados, mas é um jogo abertíssimo, né? O Palmeiras pode vencer. E o São Paulo, cabe naquilo que a gente fala do Flamengo, né? O Mauro César fala muito isso e eu concordo, de tomar uma posição e deixar clara para todo mundo. O São Paulo, em 2022, ele prioriza as Copas e deixa o brasileiro em terceiro plano. Chegou à final da Sul-Americana e perdeu, chegou na semifinal da Copa do Brasil e perdeu. Em 2023 ele faz a mesma coisa e ganha a Copa do Brasil. Ganha uma das Copas, mas deixa o brasileiro de lado. Assim, não deixa como prioridade. E agora tudo indica que está fazendo a mesma coisa. Eu acho que até mais do que o jogo de hoje, o jogo de volta contra o Goiás na Copa do Brasil, que o São Paulo já tinha 2-0 de vantagem e joga com o time titular contra o Goiás em Goiânia, indica isso, né? E aí, se são 3 anos seguidos que isso está acontecendo, é uma posição da diretoria do São Paulo. Porque em 2022 o técnico era o Rogério. Em 23, nesse momento de que afunilou com as Copas, era o Dorival. E agora é o Zubeldia. Então são 3 técnicos diferentes no mesmo clube que estão priorizando as Copas, né? Em relação a esse ano ainda não está totalmente claro, mas os últimos jogos indicaram isso, que o São Paulo vai fazer como fez nos últimos 2 anos. Então me parece que é uma posição da diretoria, que é desde que essa gestão assumiu. E aí, independente do que eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que estar à frente da Copa do Brasil, mas isso é problema meu. Acho que a diretoria tem que deixar isso claro. Porque se não der certo, não ganhar nem a Libertadores nem a Copa do Brasil e ficar, sei lá, em 9º no Brasileiro, como foi a posição do ano retrasado, ano passado 11º, aí é fácil você jogar no treinador e tirar o treinador depois. Que ganhar a Copa tem competência, tem o futebol, mas tem um pouco de sorte também, assim. Eu acho que é meio arriscado isso, mas se a posição do São Paulo é essa, eu acho que tinha que se deixar pública, né? E não deixar como se tivesse sido uma escolha só do Rogério lá em 22, só do Dorival em 23 ou só do Zubeldia agora, porque são 3 anos seguidos e 3 técnicos diferentes. Então me parece que a posição do clube é essa, priorizamos Copas. E se é essa, ok, o clube tem o direito de fazer as suas escolhas, mas eu acho que seria bom até para proteger os seus treinadores, não só o atual, deixar isso claro para todo mundo. É porque talvez não, seguramente o São Paulo não tem nem capacidade financeira para montar um time para brigar em campeonato de turno e retorno. Pelo menos eu entendo assim. Quando aquele time do Diniz abriu aquela vantagem enorme, aqueles 7 pontos, foi uma coisa completamente fora da curva. Hoje a gente vê, nesse momento, Fortaleza como líder, que também está acima do normal, né? O Fortaleza tem um time muito bem organizado, tudo certinho, mas pensar em título é complicado pelo elenco, pela condição financeira. Você precisa de muita gente para você ter, na hora do fôlego final, você ter condição. Tipo o que foi colocado aqui do Palmeiras, não ter exatamente um time titular. Por uma outra questão, por uma questão de remontagem de equipe, mas você precisa ter um grupo de jogadores que te propicie uma condição mínima quando você precisa repor, né? Então o Fortaleza está fazendo esse processo. E o São Paulo, ele é mais ou menos nessa linha. Ele não tem condição financeira de competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo. Pelo menos até esse momento. Então, a opção pelas Copas pode ser uma ideia, sim. Mas também concordo com o Bruno. É bom deixar isso muito claro. O São Paulo ele não tem condição de ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver se a gente salva o ano ganhando alguma competição, Copa, que passa muito, sim, por sorte, por sorteio. E o São Paulo tem sido feliz nesses sorteios. Ele é favoritíssimo contra o Nacional. Já era até antes daquele jogo deprimente lá do Uruguai. Ele já era favorito. Contra o Goiás ele era e passou. Então tem que aproveitar essa situação, que é o que temos para o momento. E será que essa é uma política definitiva do São Paulo? Ou lá na frente ele vai conseguir voltar a montar um time que possa brigar efetivamente por um turno e retorno, que é aquele que demonstra regularidade, um elenco mais aprimorado, enfim.
Vamos ver os próximos anos. Mas, claramente, o São Paulo abre mão do Campeonato Brasileiro porque entende que realmente não tem condição de brigar pelo título, o que eu também concordo. São Paulo sai derrotado e tem o Nacional do Uruguai pela frente, José Manuel de Barros, mas a gente questionou, a gente falou aqui, a questão do goleiro Rafael, que falhou em 2 lances hoje e não se pode falhar em clássico, a gente sabe, né? E agora já... Um ponto fora da curva, né, hoje. A gente já projetando, né, o São Paulo na Libertadores, empatou fora de casa, 0-0, resultado bom fora de casa do São Paulo lá no Uruguai. Mas é aquilo, né, o São Paulo entrou com força máxima lá e a gente esperava muito mais. Hoje, com o time reserva, a gente já não esperava tanto. Mas o São Paulo precisa jogar muito mais do que jogou na partida mais hoje do que na quarta-feira. Ah, sim. Jogou muito melhor hoje do que na quarta-feira. Mas muito melhor, não é nem para comparar. Com o time reserva. Isso. E contra um time muito mais forte. O jogo do Uruguai foi deprimente. E quando os titulares entraram, foi pra cima até do Palmeiras hoje. Isso. Foi pra cima buscar gol lá no Foi um jogo muito chato do Uruguai. Então, o São Paulo é mais uma questão de atitude. Contra o Goiás, foi péssimo com os titulares. Patou 0-0, foi lá para se classificar, se classificou. Resultado ótimo, né? Rendimento ruim. Contra o Nacional, ele também foi lá para voltar com um empate. Porque ele não jogou para ganhar, não deu nenhum chute no gol. Ele não acertou uma bola no gol adversário. Né? Teve ali umas 3 finalizações para fora. Né? A única que foi no gol, o Calleri estava impedido, então não valeu. Mas porque ele foi lá com esse pensamento, ele não foi lá para ganhar o jogo. Ele foi lá para não perder o jogo, para decidir no Morumbi. E ele é forte no Morumbi, ele é favorito do Morumbi. Agora, o Nacional, que lá é um time de muita força física, pode botar ali 2 ônibus na frente da área e ficar ali se segurando. A gente já viu o São Paulo com dificuldades para furar defesas desse jeito. Então não vai ser jogo fácil. A estratégia hoje quase deu certo, faltou um minutinho. O gol saiu o quê? Com 57 do segundo tempo? Com 12 minutos além do tempo, né? E com falha do goleiro Rafael. Então foi circunstancial, vamos dizer assim, a derrota de hoje para a equipe do Palmeiras. Por pouco ele não poupa, pelo menos na maior parte do jogo, né? Colocou alguns titulares no final e consegue o resultado que ele queria. E o empate seria um resultado bom para a equipe do São Paulo hoje. Então, em termos de estratégia, não dá para reclamar. O São Paulo mesmo, quando a gente fala, pô, jogou mal, não jogou bem, mas os resultados estão aí. Ele está conseguindo os resultados que ele quer. Exceção de hoje, mas quase deu, né, rapaz? Quase que o Zubeldia bate no peito de novo e fala, deu certo a minha estratégia. Hoje não deu por causa de uma falha, teve uma expulsão um pouquinho antes, essa coisa toda. No caso do Palmeiras, eu acho que ele tem elenco para fazer o que fez. Eu acho que foi correto colocar o time titular hoje. Ele perdeu o primeiro jogo para o Botafogo. É muito arriscado o jogo de quarta-feira. Se ele perde hoje, por exemplo, e vê os adversários abrindo, Botafogo, Fortaleza, ou até o Flamengo, fica mais complicado, né? E aquela sensação de crise que o Abel falou outro dia. Né? Todo mundo fica torcendo para o Palmeiras entrar em crise. Tem essa questão emocional. Então, vencer hoje era importante para tudo. Para levantar o moral, até para quarta-feira o time entrar com mais força contra o Botafogo. A verdade é que o Palmeiras tinha muito mais motivos para preservar jogadores do que propriamente o São Paulo. Tinha muito mais... São Paulo tem um dia a mais, joga na quinta-feira. E a sequência que o Palmeiras pegou, né? 3 jogos contra o Flamengo em menos de 15 dias, Botafogo pela Libertadores, Internacional lá no Beira-Rio. A gente está falando de um Palmeiras que também teve nessa sequência de partidas o Cruzeiro em casa, se a gente for recuar mais. Mas, enfim, jogos duríssimos para esse Palmeiras. Já o São Paulo se deu bem nos sorteios, né? Porque o São Paulo podia pegar um adversário, podia pegar um Atlético Mineiro nas oitavas da Libertadores. Não pegou o Nacional do Uruguai. Na Copa do Brasil, todo mundo queria pegar um adversário de Série B. O São Paulo pegou, o Goiás. Pelo Campeonato Brasileiro, teve Atlético Goianiense, teve o Flamengo modificado, porque o Flamengo ia enfrentar o Palmeiras. São reservas do Flamengo. Hoje, não vou dizer que pegou o Palmeiras reserva, mas pegou um Palmeiras que vinha de 5 derrotas em 9 jogos, um Palmeiras pressionado. E o São Paulo, eu acho que podia ter colocado mais jogadores titulares. Acho que a verdade é essa, porque o período de descanso também vai ser maior, visando o jogo contra o Nacional. Eu acho que o Palmeiras tinha até mais motivos para preservar do que o São Paulo. Agora o Palmeiras, você que conhece como ninguém o Palmeiras. Se para quarta-feira, em relação ao 11 que começou o jogo hoje, o Abel mudar 5, 6 jogadores, você vai achar um absurdo? Ao invés do Marcos Rocha, entra o Giai. Aí entra o Murilo ali na zaga. Troca o lateral esquerdo. Já são 3 mudanças. No meio campo, entra o Aníbal Moreno.
No lugar de um dos dois ali, já são o quê? 4 mudanças. Né? Aí bota o Rony ali na frente, já são 5. Né? Ou o Felipe Anderson, que seja. Seguimos na Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, até respondendo ao José Manuel de Barros, essa questão que ele levantou. Eu acho que hoje ele entrou com o Marcos Rocha, já pensando em colocar o Giai na quarta-feira, porque o Giai ele tem mais força física, eu acho que o Giai está mais descansado do que o Marcos Rocha e o jogo contra o Botafogo vai exigir muito dos duelos físicos. O Botafogo é um time muito físico, de velocidade, que explora as laterais muito bem. Então, acho que por isso ele entrou com o Rocha hoje, já avisando colocar o Giai na quarta-feira. Então, por isso que eu não acho absurdo ele trocar 6 jogadores visando a partida. Talvez eu tenha exagerado, mas contra o Botafogo. Acho que dá, hein? 5, porque até o Bruno Prado trouxe aqui que ele fez 6 alterações, querendo ou não, nesse Palmeiras, que parece titular, mas não é. Ele fez alterações. Mas o Palmeiras insiste muito em cruzamentos, bola longa, e em pouco em jogadas trabalhadas, né? E tem muito talento, tem muita qualidade. O Palmeiras tem Rafael Veiga, tem Felipe Anderson que está chegando, tem Flaco Lopes, que às vezes não é aquele centroavante, digamos, mais técnico, mas é um cara que ainda sai da área para trabalhar a jogada, para fazer uma tabela. O Palmeiras tem Maurício, teve contratações para aprimorar ainda mais esse elenco, teve a manutenção do elenco, de um elenco vitorioso que conquistou tudo com a camisa do Palmeiras, e o Abel Ferreira ainda ganhou reforços em quase todos os setores. Na zaga, que talvez ele não tenha tido assim uma contratação, ele ganhou 2 zagueiros da base que são promissores e melhores do que muitos zagueiros por aí, Vitor Reis e Nabis, que eu acho assim 2 excelentes zagueiros. Nas laterais, ele ganha a opção do Giai na direita, ele ganha a opção do Caio Paulista, que você pode questionar. Eu também prefiro muito mais o Vanderlan e o Piquerez, mas o Caio Paulista até que tem jogado bem com a camisa do Palmeiras. Não foi bem lá contra o Botafogo, não. Não foi bem, é isso. Esse é o ponto. Pode jogar em mais uma posição. Meio de campo, ele pediu contratação do Aníbal Moreno. Chegou. Ele tem Rafael Veiga, ele tem Zé Rafael, que são jogadores que já estavam nesse Palmeiras, de um time vitorioso. Chegou o Maurício para aprimorar tudo mais. Chegou o Rômulo. Na frente, ele tem Estevão, que faz toda a diferença. O Lázaro, que aí destoa, mas quando o Lázaro foi contratado, todo mundo aqui elogiou, lembrando do Lázaro que foi revelado pelo Flamengo, que não deu certo na Europa, mas voltando aqui para o Brasil pode ser diferente. Todo mundo elogiou a contratação do Lázaro. O time do Palmeiras é bom, tem qualidade para trabalhar mais as jogadas e não ficar insistindo. Eu não elogiei porque eu não sabia como é que ele estava. Em bola longa. Hoje o Palmeiras venceu com um bate-rebate no primeiro gol e venceu com um cruzamento para a área do São Paulo, no segundo gol. Podia trabalhar mais essa bola, até para potencializar esses jogadores, principalmente Felipe Anderson e Estevão, né? A bola não chega redonda, como diria o outro, né? Para esses 2 jogadores, Flávio. Isso vai ter que melhorar contra o Botafogo, porque eu acho que o sistema defensivo do Botafogo não é igual o do São Paulo nem o do Flamengo, porque tanto o São Paulo como o Flamengo, e ainda mais o do São Paulo hoje com o time reserva, é um sistema defensivo que permite jogadas aéreas. O do Botafogo, você sabe, Botafogo é time físico e de boa estatura. Eu acho que essa mudança, ela demanda um tempo. Até a adaptação dos jogadores. O Felipe Anderson, por exemplo, ele está em começo de temporada, né? É como se ele tivesse fazendo uma pré-temporada ainda. Ele veio da Europa, ele teve férias e tal, ele está ainda... Eu acho que demanda um certo tempo de adaptação. O problema é que o Palmeiras está em fase de decisão, né? Mas realmente isso que você falou é correto, tem que mudar. Essas bolas altas, elas acabam sendo óbvias demais, embora tenha dado muita coisa para o Palmeiras até agora. A verdade é que chegou um momento de troca, né? Tem que trocar, tem que mexer, mas entendo que é um processo lento, um processo que vai sendo adaptado devagarzinho. Mudança de jogadores, chegada de novos jogadores. Enfim, eu acho na hora decisiva, né, rapaz? É porque a gente perde muito tempo e o nosso calendário é torto, né? Nós deveríamos estar começando o ano de futebol hoje, como todo mundo começou, como todas as grandes ligas começaram. Mas nós já estamos no meio da temporada, na hora das decisões, então o que vai fazer? Tem jeito. Você traz jogador de fora, os grandes reforços vêm de fora, né? Os principais jogadores vêm de fora. E aí os caras estão em outra pegada. Eles estão num outro momento, né? Então, complicado.